aqui, depois a gente começa. Tira o som, Zé Alberto. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos agora o webinar Reforma Tributária, Zona Franca de Manaus. Então, começamos agora o webinar Reforma Tributária, Zona Franca de Manaus e Sustentabilidade. É hora de avançar. Bom, e esse evento é uma iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável, que reuniu um grupo de conselheiros, diretores da FAES e diversos atores envolvidos no ecossistema para um estudo que foi publicado na semana passada. Então, hoje nós teremos a oportunidade de bater um papo com os autores, com os coautores e discutir um pouquinho mais sobre essa temática tão importante. E para abrir o evento, eu quero dizer que o nosso evento será dividido em 3 momentos. O primeiro é a conceitualização do estudo, depois vem a interação com os autores e os revisores, e depois vem o momento de perguntas e respostas. Então, para você que está nos acompanhando aí via YouTube, pode mandar as suas perguntas, que nós estaremos fazendo a triagem dessas perguntas, e ao final do webinar, vamos responder também. E eu quero começar chamando o Vitor Salviati, que é o nosso superintendente de inovação e desenvolvimento institucional da FAES. Ele é biólogo com experiência em desenvolvimento sustentável e mudanças no clima e coautor da publicação. Vitor, bem-vindo. Obrigado, Débora. Boa tarde a todas e a todos, os meus colegas aqui, o pessoal que acompanha a gente no YouTube. Muito feliz de estar fazendo parte disso aqui, de ter ajudado nisso. Hoje eu estou aqui apoiando, tendo em vista que o professor Virgílio Viana, que foi um dos autores, junto com os demais colegas, teve uma emergência familiar e está viajando agora, mas com grande satisfação eu quero trazer para vocês o que foi essa publicação e a importância dela para a discussão aqui no Amazonas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e é uma apresentação rápida de alguns slides. Depois dessa apresentação, obviamente, ela será compartilhada com vocês no site da Fundação Amazônia Sustentável. A publicação que a Débora fez menção foi lançada na semana passada. Ela é o resultado de um trabalho bem grande de alguns amigos da FAES, especialistas do Conselho de Administração da Fundação Amazônia Sustentável e também do time técnico da FAES, para construir uma proposta qualificada sobre o Polo Industrial de Manaus. Foram 12 reuniões para construir esse conceito que nós vamos nos debruçar agora. A publicação já está no site da FAES, os autores nominados aqui em ordem alfabética são vários, e obviamente a gente está sempre abertos, uma vez agora que o estudo está público, a essa interação com todos os especialistas, professores da UFAM, UEA, tomadores de decisão, gestores públicos. É muito interessante a gente robustecer o relatório. Então, primeiro, são 10 pontos que a gente levanta. O primeiro é a questão da pós-pandemia, ou seja, esse cenário da Covid, a gente teve um momento muito oportuno para a gente buscar a convergência de temas estratégicos, repensar questões mais estratégicas para o Brasil e especificamente para a Amazônia. A gente buscar também, vimos também a possibilidade de setores que não se falavam, setores que conversavam pouco, ter uma função mais agregadora e mais coordenada. Eu acho que essa foi uma visão, um lado positivo, se é que tem algum, dessa pandemia. E um desafio adicional da gente implementar o que a Zona Franca se propôs, que é um desafio muito grande, tem tido os resultados bastante benéficos, mas ainda precisa produzir mais. A gente precisa produzir mais impactos e interiorizar o desenvolvimento da Zona Franca. E a gente levanta essa construção para ver quais são os rumos que a sociedade brasileira, no caso a sociedade amazônica, quer da Zona Franca, pretende e precisa da Zona Franca. Então, sempre fazendo esses eixos, balanceando, harmonizando esses eixos
da social, da econômica, e entendendo o papel da Amazônia como um grande ativo ambiental, não só daqui da Amazônia, mas do Brasil e do mundo. A segunda, e eu vou me atentar muito pouco aqui, porque nós temos diversos especialistas, quem sou eu para falar sobre isso com grande propriedade, é a questão mais técnica da reforma tributária que está em discussão nos poderes, tanto no Congresso quanto no Senado. Então, é uma oportunidade bem importante de a gente incluir essa discussão de uma reforma inteligente, eficaz e responsável com a Amazônia, não só nos tributos federais, mas também a discussão dos tributos estaduais e municipais, sempre prezando pelo desenvolvimento, ou seja, a tributação, o incentivo, prezando o desenvolvimento e, no caso da Zona Franca, a interiorização do desenvolvimento. O Polo Industrial de Manaus, que é um dos maiores ativos aqui da nossa região, as contribuições que ele tem tido nessas décadas para o controle do desmatamento aqui no Amazonas, né? O Amazonas, apesar do desmatamento ter crescido de forma relativa, é ainda um dos estados da Amazônia Legal onde tem a menor desmatamento absoluto no território, mas a gente não pode descuidar para esse desmatamento, o arco do desmatamento não subir aqui na região sul do estado e na região metropolitana de Manaus, e os benefícios indiretos e diretos, principalmente ambientais, que a Zona Franca, que o Polo Industrial, perdão, nos permite aqui na região. Não só a questão para a gente considerar políticas públicas, não só ambiental, mas também de formação de pessoas, e também a criação de unidades de conservação, com o programa Zona Franca Verde, no início dos anos 2000, e a promoção do desenvolvimento sustentável, que é um dos pilares agora dentro da Organização Nacional das Nações Unidas, mas também um dos pilares para o desenvolvimento territorial. O que a gente propõe no estudo é criar esses mecanismos adicionais, no caso complementares e coordenados, para que esses benefícios ambientais eles sejam não só assegurados, mas potencializados também. O quarto ponto, tratando também a continuidade, a preservação desse polo industrial de Manaus, aonde você tenha o que há de benefício de escala e de custo-benefício dentro do PIN, tendo em vista uma estratégia de desenvolvimento, né? Então, esse gráfico que vocês veem à esquerda, né, esse triângulo, mostra muito bem os três pilares que a gente coloca, o ambiental, o econômico e o social, e tudo isso criando uma esfera de governança não só ágil, mas também eficiente, que envolve o setor público, o setor privado e a sociedade civil organizada. E o PIN ele é apresentado nesse eixo de dinamização da economia, que aí vem, de fato, o cerne da nossa proposta. Essa dinamização ela se baseia muito na diversificação dos setores produtivos, né? E aí o Amazonas ele tem um potencial enorme na cadeia da bioeconomia, basicamente a economia extrativista e a de alta complexidade, como biofármacos, biocosméticos e outros fitoterápicos, né? Fitocosméticos, perdão. Além das cadeias já colocadas que o Amazonas já trabalha, fruticultura, nutracêuticos, piscicultura, etc. A nossa proposta é reconhecer essa vocação do Estado do Amazonas, priorizando essas atividades extrativistas da bioeconomia amazônica, entendendo que existe papel para uma expansão agropecuária, mas que ela seja moldada e considerada dentro dos padrões de desenvolvimento sustentável, para a gente não só desmatar ou desenvolver a agronomia, a agricultura do século XIX. A gente tem que desenvolver a agricultura do século XXI e respeitando sempre as salvaguardas socioambientais dos povos indígenas e populações tradicionais. O sétimo ponto é confluir a Zona Franca, o papel, o seu conceito, com a reforma tributária trazida no ponto número 3, onde você, por meio desse texto base que está em discussão, você faz essa proponência de soluções, de conceitos e de coisas operacionais para que isso seja considerado pelos legisladores e, obviamente, tanto no nível federal quanto no nível estadual. O componente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele é cerne, é um pilar extremamente importante que a própria Zona Franca, por meio do CAPDA, por exemplo, já desenvolve, implementa isso. A Fundação Amazônia Sustentável desenvolveu já 2 projetos por meio do mecanismo CAPDA,
e a intenção é que potencializar isso, né? Aqui nesse caso específico, por meio do PPBio, né? O Programa Prioritário de Bioeconomia, criado no ano passado, ou seja, potencializar esses investimentos em PDI por meio dos programas prioritários. A proposta da criação de um Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que vai operacionalizar, por meio de uma governança eficiente, transparente e eficaz, esses recursos oriundos da Zona Franca e de outras fontes, para colocar em prática essa matriz econômica ecológica, que até o governo do estado tem uma lei relacionada a isso, existem programas, o secretário Jório faz parte desse grupo de autores, tem o Biópolis, que é um programa de estado que trabalha com a questão da bioeconomia, a secretária Tatiana Schor também pode trazer muito disso. Então, como é que a gente faz com que a mobilização dos recursos financeiros potencialize e opere o que foi citado anteriormente? E, por fim, a gente conceitualiza também os investimentos prioritários, os 6 eixos deste fundo, não só a bioeconomia amazônica, que eu me atentei muito mais, mas a outras cadeias produtivas mais tradicionais aqui no estado do Amazonas, assim também como a parte de mineração e indústria naval, sempre, de novo, respeitando o baixo impacto e as boas práticas. E tendo como eixo enfoques, né, transversais, não só a pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também a governança transparente e eficaz e inclusiva de todos os setores. Concluindo, esse primeiro passo do lançamento da semana passada, ele faz parte de um desenho mais estratégico. Esse webinar de hoje, a gente pretende ter uma sequência na semana que vem com parlamentares federais, pessoas que têm tido uma relevância nessa discussão, que estão ainda em processo de confirmação. Sigam a gente nas redes sociais e para saber mais dados sobre isso. A gente também pretende ter um webinar com o setor empresarial, que vai ser a força motriz dessas implementações, desses conceitos que a gente está trazendo, e depois, ao final, autoridades do nível de governo do executivo, tanto aqui do Amazonas como ministérios envolvidos nessa reforma tributária em prol do desenvolvimento sustentável do Amazonas. Dito isso, eu vou parar a minha apresentação aqui de tela e vou convidar, para que a gente siga o protocolo aqui, o nosso amigo e também coautor, Tomás Nogueira, bacharel em Direito, tributarista, ex-secretário executivo da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas e ex-superintendente da SUFRAMA e também, também conselheiro, da Fundação Amazônia Sustentável. Tomás, as suas considerações sobre o estudo. Boa tarde a todos. Era só a etapa de destravar o microfone. É uma satisfação reencontrá-los, aqueles que participaram do debate, da discussão desse documento, como também todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais e do YouTube. Eu creio que, feita essa exposição, o que nos cabe é destacar alguns aspectos que nós entendemos que são importantes nesse documento. O primeiro é o seu objetivo inicial. Eu diria que nós poderíamos classificar isto, o objetivo maior do documento é suscitar o debate para nós estarmos preparados para o debate. A reforma tributária é uma preocupação recorrente da sociedade amazonense, mas nós costumamos agir reativamente todas as vezes que alguma proposta está em andamento. Nós temos tido N oportunidades por delongas de leis que o Congresso Nacional, que o governo tem tido, e não temos tido o cuidado de fazer essa discussão. Então, o que a FAI se propõe é exatamente participar desse amplo debate regional, local, para que nós possamos unificar, ter uma linguagem que possa levar ao debate nacional. E por que a FAI? Na verdade, a FAI é uma ilustre desconhecida de grande parte da população amazonense. Mas a FAI já tem 12 anos, a FAI já inicia um processo de maturidade onde ela implementou uma série de soluções de tecnologia de geração de renda
em comunidades bem distantes e afastadas dos grandes centros urbanos. Esse trabalho contou com a participação, com o envolvimento, não apenas do grupo técnico, mas de uma série de atores distintos, com experiências profissionais distintas, com formação distinta, que compõem o seu conselho de administração e que tem ajudado neste processo a dar uma outra visão, uma dinâmica mais ampla dos desafios que uma entidade de preocupação ambiental tem. Então, está claro para a FAIS, e esse é o tema básico do documento, de que há um liame forte entre a preservação que ocorre no Amazonas, apesar das nossas dificuldades, e o modelo econômico que foi desenvolvido até agora. Então, isto leva à preocupação de um tema que está na agenda, a reforma tributária. Ora, se existe esse liame, então é obrigação também da FAIS se deter sobre esse tema, sobre essa preocupação. E foi isso que foi feito. Na verdade, um disclaimer aqui, o documento é uma ação dos diversos atores que participam da FAIS, não sendo necessariamente a opinião formal de todos os que dela participam. Mas a tese básica deste documento é, sim, que o PIN é um vetor de conservação da natureza dentro do estado do Amazonas. Essa primeira afirmação já gera em muitas pessoas um sentimento de defesa, porque eles têm dois aspectos que eu sempre destaco. Uma visão de incredulidade desse liame e uma visão estereotipada do que é o polo industrial de Manaus. Daí a necessidade desse debate. Daí a necessidade de nós colocarmos na mesa os nossos argumentos, as nossas preocupações. Nós temos de ter claro que a visão da sociedade nacional sobre o polo industrial de Manaus é imperfeita. Via de regra, distorcida. Então, o que esse conjunto de pessoas de formação distinta, de visões distintas, fez foi tentar colocar num único documento as suas preocupações e a defesa deste modelo, explicando por que isto faz sentido para o Brasil. Esse é o ponto. O polo industrial de Manaus faz sentido para o Brasil. E é nisso que o esforço foi feito. Então, nós estamos nos colocando para iniciar este debate. Esse diálogo que a política econômica faz com a política ambiental é absolutamente fundamental. É enfrentar o debate na sociedade nacional. Há diversos mecanismos e estudos anteriores que já mostraram isso. Nós temos a oportunidade de ter aqui, vamos ouvir à frente, o professor José Alberto Costa Machado, que coordenou, junto com o professor Alexandre Rivas e com o James Kahn, um alentado estudo mostrando essa correlação. Se fosse possível, eu gostaria de colocar um aspecto, um ponto, disponibilizar, eu não sei, Débora, se nós conseguiríamos, colocar um quadro do qual eu acho muito interessante para nós podermos ter esta noção desse liame, que é da evolução demográfica. Isso consta no trabalho. Se nós pudermos ampliar, mas fundamentalmente, conceitualmente, nós temos que é o elemento humano, a dispersão do elemento humano na floresta, o maior fator de impacto. Ora, um ponto interessante que eu gosto de ressaltar, veja, a evolução demográfica populacional do Brasil comparada com o que aconteceu também no Amazonas e no Pará. No início da década de 60, portanto, antes do polo industrial de Manaus, o Brasil tinha 72 milhões de habitantes. Quando nós temos aqui agora, em 2019, o Brasil consta com uma população estimada pelo IBGE em 210 milhões de habitantes. Isto é um crescimento de 191% da população. Se nós pularmos para o Pará, Débora, nós vamos ver que ele tinha, em 1960, 1 milhão e 500 mil habitantes. E ele tem hoje, em 2019, 8 milhões e 600. Isso é interessante porque dá um crescimento de 455%, muito acima da média nacional. Mas vamos ver o caso do Amazonas e Manaus.
O Amazonas saiu de 721.215 nos anos 60, no censo de 60, para 4.144.000 em 2019. Mas o ponto que interessa a essa discussão é a evolução da população de Manaus. Manaus sai de 175 mil habitantes, para 2.182.000. O crescimento de Manaus é da ordem de 1.145%. Manaus cresce 1.145% contra 191% do Brasil e mais do Estado. Sabe o que ocorre? Então, vamos ver a população de Manaus. A população de Manaus significava 24% do total do estado do Amazonas. 24%. Hoje, em 2019, a participação de Manaus na população do estado é de 52%. Então, veja qual é o significado desse número. É que houve um brutal, monumental deslocamento, massa humana, para a cidade de Manaus. Não há, se você me permitir voltar, Débora, eu acho que isso já basta, mas eu queria dizer para os nossos amigos que não há similar na realidade nacional disso. Então, veja, e por que isso aconteceu? Porque em Manaus se desenvolveu um modelo econômico gerador de atividade, de emprego, de renda, que atraiu estas populações. Aliás, se olharmos no Pará, aquela participação de Belém decresceu, certo? E a ocupação do interior aumentou. É a participação do elemento humano no território, espalhado ao longo do território paraense, que faz com que ele tenha um nível de degradação superior a 40%. Enquanto, e a gente vai ter de repetir esse fato o tempo todo, no mesmo período, o Amazonas tem uma perda de apenas 3% da cobertura vegetal nativa. Nós temos problema? Nós temos muitos problemas. Mas o primeiro ponto é para nós começarmos a ver por que a FAS se preocupa com isso, porque a FAS entende claramente que há uma correlação entre o modelo de atividade econômica centrado na cidade de Manaus e as questões ambientais no Amazonas. Não existe paralelo no mundo. Manaus tem uma área de 10.000 quilômetros quadrados, o município, uma área urbana de 380, 400 quilômetros quadrados com a sua nova expansão. Isso significa dizer que 380 quilômetros quadrados gera atividade econômica, receita para o cofre público, para cobrir uma área de 1.530.000 quilômetros quadrados. E eu vou repetir o que eu digo sempre: 1.530.000 quilômetros quadrados, maior do que o estado que a região Nordeste, maior que o Sul e Sudeste somado. Então, esse liame existe. O que acontece é que nós precisamos demonstrar isto para o público brasileiro com todas as informações, com todas as definições possíveis, com número, com essa realidade toda. E este debate, ele tem de ir além. Então, nós temos o nosso desafio é juntar isto às questões econômicas e sociais. Nós já travamos há muito tempo o debate das críticas que são feitas ao modelo econômico de Manaus sobre a balança comercial, que é um equívoco questionar isto, sobre processo produtivo. Então, esses pontos estão sendo colocados. Minha fala toda é nesse sentido, a importância do debate. Eu não vou travar aqui o debate sobre o mérito, mas o que propõe esse documento, o que se propõe essa iniciativa neste debate. Por quê? O que nós dissemos, por que a Zona Franca de Manaus tem essa incompreensão tal na sociedade brasileira e por que ela foi sucessivamente prorrogada? A minha resposta sempre é porque todas as vezes que nós nos aprofundamos, que nós nos dedicamos ao tema, nós verificamos esse liame entre o seu valor para a economia brasileira, o seu valor para a sociedade brasileira, do ponto de vista, inclusive ambiental, como eu disse aqui. Eu tenho sempre um exemplo que eu gostaria de compartilhar. Faz menos de um ano, a Folha de São Paulo fez um seminário onde era para discutir a Zona Franca de Manaus.
A ideia era outra, nós conseguimos colocar algumas pessoas, o deputado Marcelo Ramos fez uma exposição. Falou o deputado Marcelo Ramos, falaram duas outras pessoas. E a maior crítica que estava falando era a doutora Vanessa, eu esqueci o sobrenome dela, a doutora Vanessa ia falar. Ela fez umas poucas críticas e disse que tinha um outro compromisso. E saiu. A doutora Vanessa, e eu entro aí para concluir, a doutora Vanessa hoje faz parte da equipe do governo federal. A doutora Vanessa teve contato com alguém como o doutor Tortes, que é o secretário da Receita Federal. O secretário da Receita Federal trabalhou no Amazonas, conhece a realidade amazonense, foi secretário de Fazenda do Pará, conhece a realidade dos estados e ontem fez uma proposta de reforma tributária onde parte do modelo, a maior parte do modelo, encontra-se preservada. O que eu quero dizer com isso? A doutora Vanessa foi uma das expositoras. A mudança de posição dela não me parece que seja por uma conveniência, mas pelo aprofundamento e conhecimento que ela teve nas discussões, inclusive com as equipes da Secretaria de Fazenda, que muito competentemente conduzidas pelo secretário Alex, com a presença do Nivaldo Mendonça, e dessa discussão é que vêm as mudanças de posições. Mas qual é o aspecto fundamental agora? É que hoje ninguém tem controle do Congresso Nacional. Nós temos, eu vou concluir, nós temos no Congresso 3 propostas. Uma de origem da própria Câmara, que é a PEC 45, outra de origem do Senado, a PEC 110, e agora o governo federal leva a sua proposta de alteração de lei. A proposta apresentada ontem, eu diria que é uma lufada de bom vento de competência da Receita Federal num governo onde a gente tem criticado tanto por ausência dessa competência específica. Tomás, o senhor pode concluir, por favor, para a gente dar sequência? Concluir. Essa competência, essa proposta, ela vem preservando a Zona Franca, mas tem como justificativa as manifestações do Supremo Tribunal Federal. Veja, mais uma vez, nós precisamos ir além da questão legal. Nós precisamos travar o debate sobre a validade mesmo da Zona Franca. Não é o que nós vamos fazer agora, eu estou apenas querendo suscitar esta preocupação. Por isso que nós temos a previsão dos outros webinars. A proposta ontem apresentada ela é tecnicamente correta, a proposta ontem apresentada ela tem um escopo muito limitado. O nosso desafio vai ser sempre levar para o Congresso, levar para a sociedade essa discussão. Além disso, o documento que foi aqui colocado traz também propostas específicas para a evolução da economia amazonense. Esse ponto é importante, senhores e Vitor. Todos nós concordamos com a diversificação da economia amazonense e com a introdução de um viés de bioeconomia, mas ele não substitui o polo industrial de Manaus, ele complementa e ele vai dar sustentabilidade à nossa evolução. Isto é absolutamente fundamental. Por isso que a proposta que está colocada de um fundo, ele tem um novo modelo de governança e ele tem um viés muito grande de utilizar intensivamente a questão do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Eu creio que do Benjamin Picsou pode abordar melhor cada um desses temas, mas é uma proposta, é uma provocação, é uma suscitação do debate. Não cabe aqui na fala de cada um de nós, lá na frente, no debate, a gente pode discutir as teses que o documento traz, mas a minha visão não é falar sobre o conteúdo do documento, mas sim sobre o que ele se propõe na questão de suscitar o debate. Muito obrigado. Perfeito, Tomás, obrigado. Na sequência, como já foi dito pelo próprio Tomás, chamo o Benjamin Picsou, engenheiro civil, administrador de empresas, ex-secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ex-presidente de novos negócios da Samsung Eletrônica para a América Latina e atualmente presidente do Conselho de Administração da Fundação Amazônia Sustentável. Picsou. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde a todas. É um prazer aqui ter a oportunidade de tentar apresentar alguns tópicos sobre o trabalho desenvolvido. Foi muito gratificante ter trabalhado com essa equipe que desenvolveu esse trabalho, né? A primeira conclusão do trabalho é justamente
que a Zona Franca de Manaus foi fundamental para o desenvolvimento da população do Amazonas e foi fundamental para a não devastação da floresta. Isso é bem explicado por vários estudos que mostram a melhoria da renda, a melhoria do nível de educação, a melhoria de vários fatores sociais que ocorreram no Amazonas ao longo, depois da introdução da Zona Franca de Manaus, né? Esses vários estudos apontam bastante bem isso, tanto absolutamente como comparativamente com vários estados e várias regiões do país, né? Uma coisa complementar para entender a questão da população amazonas, esses 4 milhões de habitantes que hoje residem no Amazonas, 2 milhões e 100 residem em Manaus. Agora, esses outros 2 milhões estão extremamente espalhados na floresta. Tem 2 cidades no Amazonas, depois da capital, que tem 2 milhões e 100, que tem aproximadamente 110 mil habitantes. Depois nós temos 5 ou 6 cidades perto de 90 mil habitantes. Depois nós temos mais umas 20 mil cidades perto de 60 mil habitantes. Depois nós temos mais o resto das cidades no entorno de 30, 20 mil habitantes. Quer dizer, se você fizesse um planejamento populacional para habitar a floresta e ajudar a preservá-la, porque quem são os guardiões da floresta é essa população que habita a floresta, você talvez não conseguisse ter feito um planejamento tão bom como esse. Isso é importante, especialmente para as pessoas que não moram em Manaus ou não moram no Amazonas, ter esse conceito, né? A segunda cidade, depois de uma cidade de 2 milhões, tem 110 mil habitantes, que são cidades que ainda têm pouquíssimos problemas e podem ser grandes polos de desenvolvimento regional, e são a população que mora nelas. Mas essa população, dada a baixíssima densidade populacional, tanto na sede dos municípios como nos municípios em si, que propiciou a inviabilidade de devastar a floresta, ser uma atividade econômica rentável. Então, a floresta foi extremamente bem preservada, né? O segundo ponto importante é que, dentro dos processos de reforma tributária que estão em discussão no Congresso, a reforma tributária, ao atingir o Amazonas e preservar os seus incentivos, deve vir dentro do bojo da reforma tributária principal. Nós não podemos deixar que a reforma, os incentivos que vão continuar existindo aí no Amazonas sejam relegados a uma segunda fase de uma reforma tributária. Nesse ponto, o projeto apresentado pelo governo ontem foi bastante claro, porque ele já no texto, só para PIS/COFINS, ele excluiu a questão da Zona Franca e, dentro do processo do projeto, já definiu os incentivos que continuarão existindo. Quero alertar que isso não está no projeto de lei 45 que tramita na Câmara. O projeto de lei 45 que tramita na Câmara cria um instrumento do crédito outorgado ou crédito presumido para manter os incentivos, mas delega tanto a Manaus como a todo mundo que tem créditos outorgados e presumidos, numa segunda fase, discutir os tamanhos desses créditos. E isso, dado a pequena densidade populacional da Amazonas e o número da bancada ser bastante pequeno, é muito complexo de ser discutido um volume de incentivos em conjunto com os incentivos do sistema automotivo, do gás, do Nordeste e de outras regiões. Nós precisamos fazer que, em qualquer situação que haja de reforma tributária, que a preservação dos incentivos que mantém a Zona Franca de Manaus vão no bojo do texto principal. Bom, aí o trabalho continua, obviamente se mantendo esses setores que hoje já existem na Zona Franca de Manaus, setor de duas rodas, setor de eletroeletrônico, setor de química, vários setores, né? Não quero nominá-los todos aqui, todos eles devem ser mantidos. Mas nós devemos começar a incentivar novos setores
que serão complementares. São setores que teremos que iniciar os investimentos rapidamente, mas serão setores que só darão fruto econômico significativo daqui a alguns anos, né? Quer dizer, não dá para pensar que você vai instalar a bioeconomia amanhã e você já tem um resultado econômico significativo a ponto de substituir os incentivos atuais. Nós precisamos manter os incentivos atuais e começar a investir em novos modelos. Que novos setores são esses? O primeiro é a bioeconomia, com todas as suas subpartes, fármacos, nutragênicos, todos os setores. O segundo é a questão de uma mineração responsável, né? Que é possível dentro do Amazonas, existem bons exemplos e devem ser e tal. O terceiro é a piscicultura. O quarto, a indústria naval, que é fundamental, porque todo o estado do Amazonas se movimenta através dos rios, então aí cabe muito não só a indústria, como serviços ligados à mobilidade das pessoas dentro dos rios, né? E até a questão de você ter reflorestamento em áreas já degradadas, um reaproveitamento disso. Então, são novos setores que têm que ser investidos. Como fazer esse investimento? De que forma será feito esse investimento? A proposta propõe um fundo com uma governança extremamente moderna, onde dentro dessa governança possam ter representantes do governo, representantes do setor produtivo das indústrias, representantes da sociedade civil, representantes dos setores ambientais, vários setores que, através de um processo de governança, possam fazer a boa aplicação dos fundos. Não tem como esse fundo ser a repetição de mais um dos fundos estatais, mais um dos fundos existentes, que sempre o resultado tem sido muito baixo, o resultado da eficácia e da eficiência das suas aplicações. Nós precisamos ter uma nova governança, uma governança aberta, com auditorias, com prestação de contas a todo momento, onde a sociedade se sinta tranquila de que aqueles incentivos arrecadados, aquelas contribuições arrecadadas da sociedade, elas estão sendo extremamente bem aplicadas. E esse fundo tem que aplicar em 3 níveis de atividades. Ele tem que aplicar em conservação, porque é fundamental você ter investimentos em conservação para fazer com que essas comunidades que vivem nas florestas, os ribeirinhos, os indígenas, tenham condição de continuar melhorando a qualidade de vida, continuar morando lá, para continuar fazendo o papel de defender a floresta. Nós temos que ter um investimento nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, porque sem pesquisa, desenvolvimento e inovação, nenhum setor econômico se mantém, tanto no Amazonas como em nenhum lugar do mundo. Nós temos que ter processos inovativos, frutos de pesquisa e desenvolvimento bem aplicado, e nós temos que fazer investimentos nesses novos setores. Obviamente, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em conservação, são quase investimentos que não têm retorno econômico imediato, a não ser a preservação da floresta, que é o maior retorno econômico. Mas, na área de bioeconomia, esse fundo pode comprar a participação dos empreendimentos de bioeconomia e, em eles sendo bem-sucedidos, ela pode retornar esse retorno, essa lucratividade para o fundo, né? Então, essa é uma coisa bastante importante, são os 3 setores de que o fundo tem que investir, né? E quem vai contribuir para o fundo? A nossa proposta é que todos contribuam para o fundo, né? Hoje, o que acontece nos vários sistemas existentes, várias empresas do polo contribuem para vários fundos, né? Alguns que tiveram bom sucesso, como, por exemplo, o fundo que implantou a Universidade Estadual do Amazonas, mas alguns fundos, como o do turismo, fundo das pequenas empresas, ainda com resultados bastante discutíveis. Então, a nossa proposta é que todas as empresas que funcionem na Zona Franca de Manaus, elas contribuam para esse fundo. Obviamente, sem tirar sua competitividade, né? Na Zona Franca de Manaus existem empresas que são exclusivas da Zona Franca, como, por exemplo, 2 rodas, motocicletas, televisões, que só podem ser produzidas por uma proteção federal aí na região, mas existem muitas empresas, né, como empresas de comunicação,
gráficas, que concorrem no mercado nacional. Então, essa aferição da quantidade de contribuição que cada empresa tem que fazer tem que ser feito com muito zelo para não tirar a competitividade de ninguém. Então, todo mundo contribuindo, né, vai propiciar um fundo aplicado nesses 3 vetores, né? E então essa é a estratégia geral, né? Também se visa a gente analisar talvez os incentivos estaduais, né? Além dos incentivos federais, nós temos que dar uma analisada também nos incentivos estaduais, na sua eficácia, né? Obviamente, esses incentivos estaduais precisam continuar, eles são fundamentais para a competitividade das empresas, mas, como sempre no mundo, alguns ajustes são necessários ser feitos, né? Algumas situações são necessárias, né? A lei é de 2003, nós estamos já no 18º ano da lei, então, alguns ajustes podem ser feitos dentro de uma formulação que esses incentivos têm que continuar. Os setores que precisam mais são os setores que são mais sujeitos à competitividade de produtos feitos fora da Zona Franca de Manaus e tem que ser ajuste. Então, essa basicamente são os destaques que eu queria dar em relação a esse trabalho, né? Especialmente na questão de um fundo com uma baita gestão, com uma gestão de governança extremamente acurada e rápida, e com decisões modernas, rápidas, que é o modelo que tem funcionado no mundo muito bem, e todo mundo contribuindo para esse fundo que aplicará em conservação, em P&D e na implantação e no financiamento dos novos projetos de bioeconomia, mineração e tal. Então, eu agradeço e passo ao Vitor. Obrigado, Sixu. Infelizmente, por um conflito de agenda, o secretário Jório, que estava listado aqui também para trazer as contribuições dele, não vai conseguir fazê-lo agora. E só lembrando aqui, quem está nos vendo pelo YouTube, de fazer perguntas, colocações, que a gente vai ter, ao final, uma interação com os autores e coautores. Agora, eu gostaria de chamar, nessa pluralidade de especialistas tributários, econômicos, juristas, também o professor Neliton Marques, engenheiro agrônomo, doutor, professor da Universidade Federal do Amazonas, ex-diretor do Centro de Ciência do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia e atualmente vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação Amazônia Sustentável. Professor Neliton. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo nesse momento que a gente considera vital, em que a sociedade, diferentes segmentos da sociedade estão com os olhos voltados para a discussão da reforma tributária. E, nesse contexto, a Fundação Amazônia Sustentável traz a sua contribuição, né? O Tomás colocou de forma muito didática, o Benjamin enfatizou muito bem a trajetória desta organização não governamental aqui no Amazonas, e que tem ramificações em função da consistência do trabalho que ela desenvolve naquilo que nós chamamos da Amazônia Profunda, e ela internaliza, a partir dessas preocupações e desse trabalho que desenvolve nos rincões mais longínquos do Amazonas, a importância de trazer a dimensão socioambiental no contexto da discussão da reforma tributária. Então, não é mera retórica, o mero desejo, quando se coloca a questão de que essa discussão ela tem que estar na gênese da discussão maior da reforma tributária. A razão que eu quero aqui pontuar e destacar no documento é exatamente a dimensão ambiental, a importância que o Polo Industrial de Manaus, em mais de
meio século, no contexto da Zona Franca de Manaus, que é existente, os estudos têm demonstrado isso, a importância que esse modelo tem para a conservação ambiental e os serviços ambientais resultantes disso. Serviços estes que contribuem muito, não apenas para a Amazônia, é importante deixar muito claro isso, mas para outros lugares do Brasil, para outras regiões e estados do Brasil, para abastecimento chega nas cidades do centro-sul do Brasil, para a atividade agrícola do nosso agronegócio, para, enfim, a formação de chuvas e, enfim, os serviços ambientais. Isso só é possível, isso até grande parte, o modelo que foi adotado possibilitou e vem possibilitando exatamente isso. Então, os dados que o Tomás apresentou deixa muito claro, na apresentação inicial do Vitor, deixa claro essa relação de ganha-ganha, essa sinergia que existe entre o modelo da Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus e a questão ambiental. O Brasil, não podemos, talvez não reconheçamos o Brasil como uma potência tecnológica, como uma potência no campo da geração de ciência, tecnologia e inovação. Mas, certamente, há um grande consenso de que nós somos uma potência ambiental. E essa potência ambiental, a Amazônia assume um destaque superlativo, que em particular no Amazonas. Então, quando se discute, e aí esse protagonismo que a Fundação Amazônia Sustentável traz, nesse contexto, de contribuir para esse debate, para qualificar esse debate, é exatamente nesse sentido, que a gente tem que pensar o futuro do modelo no contexto de uma economia mais diversificada, que não fique restrita apenas ao modelo que nós temos hoje, mas que agregue outros segmentos que são vitais e estratégicos para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento da Amazônia, como, por exemplo, os segmentos da bioeconomia, que são vitais, não apenas para a conservação da floresta, mas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. E não são poucas, se nós olharmos no contexto da Amazônia como um todo, nos seus mais de 20 milhões de habitantes, uma parcela expressiva vivem nos segmentos, nos espaços mais profundos da região amazônica. Essas pessoas têm o direito de ter uma vida digna, essas pessoas têm o direito de ascender a uma qualidade de vida compatível com a dignidade humana. Portanto, a proposta que nós estamos trazendo, a proposta que está sendo colocada para diferentes segmentos poderem se debruçar, refletir e debater, vem exatamente neste sentido. É fundamental que ela seja internalizada na gênese. Nos preocupa que as propostas que estão tramitando na Câmara, e ontem o Executivo apresentou a sua primeira versão 1.0 da sua proposta, nega esse conceito. Na verdade, é um conceito. Nós queremos que a discussão do modelo que está contemplado na Constituição brasileira já entre nessa fase inicial da discussão. E aí nós vamos debater os diferentes pontos. Esse é um grupo de pessoas com diferentes formações e diferentes olhares, e que, de certa forma, nós não estamos fechados, nós não temos a pretensão de sermos o dono da verdade, apenas nos debruçamos para disponibilizar para os segmentos organizados da sociedade civil brasileira um documento para ser debatido e que deve somar e qualificar o debate em torno da questão da reforma tributária, fundamental, inadiável, para colocar o Brasil num patamar de contemporaneidade, de modernidade que a sociedade exige.
Evidentemente que nós não encerramos hoje é apenas uma apresentação, como muito bem o Vitor colocou na apresentação, mas haverão outros webinars, outros seminários com segmentos mais específicos que nós pretendemos ampliar e aprofundar, sim, esse debate. E todos estão convidados, desde já, a acompanhar essa jornada e, mais do que isso, participar desse processo. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Obrigado, professor. Continuando aqui, gostaria de chamar o Manuel Júnior, que também é coautor desse estudo, contador, técnico em processamento de dados, perito contábil, conselheiro fiscal do CODES em Manaus, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade e também conselheiro fiscal da Fundação Amazônia Sustentável. Manuel, por favor. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos e a todos que também estão nos vendo aí pelo YouTube. Eu corroboro muito com a fala do Benjamin, né? Quando se fala, todos sabem da importância da preservação do nosso polo industrial, que eu insisto em chamar em polo industrial, né? Até para tirar uma denotação aí de subsídios que esse governo tem, é alérgico, assim, vamos dizer, a qualquer tipo de amparo, né? Mas entendo também, assim como o Benjamin falou, a importância de desenvolvermos novas matrizes econômicas para o nosso Estado. Que a Zona Franca traz, o nosso polo traz benefícios para o Brasil, isso é inegável. Pela redução de impostos que ele traz hoje, que dá para o nosso polo industrial, o que a gente devolve para o Brasil e para o mundo é muito maior, que é a preservação da nossa natureza. Ninguém tem dúvidas disso, né? Se nós temos aí 95% aproximadamente da nossa floresta em pé, isso é muito em função do nosso polo industrial, que emprega aí cerca de 80 a 100 mil pessoas hoje, né, no nosso estado. Então, houve um êxodo do interior do estado para a capital, e eu acho que isso é um dos principais motivos, que eu também elenco. O outro grande motivo de estar preservado é a dificuldade de levar, por exemplo, madeira daqui, né, que nós não temos estradas, seriam rios, é muito mais fácil de controlar isso aí. Mas no aspecto de novas matrizes, o biocomércio é importante, a bioeconomia é importante, mas nós temos uma vocação natural aqui no nosso estado, que é o turismo, né? Deus nos deu umas belezas, nos deu belezas naturais que a gente não encontra praticamente em lugar nenhum do mundo. E que sempre foi muito mal trabalhado o turismo no nosso estado. A gente precisa muito ainda de infraestrutura no nosso turismo. Tinha um fundo aí, o FAT, né, o Fundo de Apoio ao Turismo, se eu não me engano, que inclusive nesse governo aí ele foi direcionado para outro fim, foi direcionado para a saúde, acabou que não resolveu o problema da saúde e o turismo ficou prejudicado tanto na capital como no interior. Então, eu penso que o turismo seria um dos focos principais, porque, em tese, a nossa natureza está pronta, e quando eu falo de turismo, não falo só do turismo do visitante que vem conhecer a cidade, mas a gente fala do turismo ecológico, a gente fala do turismo de observação de pássaros, a gente fala do turismo de pesca, que é muito importante, que está chegando próximo, agora a partir do próximo mês, se nós visitarmos o aeroporto internacional, não sei em função da pandemia esse ano, mas todos os anos a gente vê pessoas de todos os lugares do mundo chegando aqui para fazer a pesca do tucunaré, e não tem um tempo de permanência na capital, né? Então eles chegam, vão pescar e voltam no mesmo passo, sem ter uma permanência aqui. Então a gente precisa estimular isso também, talvez na criação de uma feira internacional de pesca e turismo, para trazer esse turista aqui para a nossa capital, para que ele visite, conheça, passeie e tenha gasto. Esse turismo, ele mexe com toda a cadeia econômica do nosso estado, gastronomia, enfim, tudo que está aí posto e que Deus nos deu de graça, né? Então, acho que a gente precisa também
pensar o turismo como um vetor de desenvolvimento estruturante para o nosso Estado, que eu entendo ser muito importante fomentá-lo, né? E, claro, buscar soluções de continuidade para o polo industrial, né, que, pela proposta do governo, mantém os incentivos, mas, por outro lado, para o setor produtivo mantém, né? Mas, por outro lado, está onerando aí o setor de serviços com o imposto, a unificação do PIS e COFINS 12%. Então, a gente precisa realmente pensar de que forma a gente pode colocar tudo isso dentro como já está contemplado na nossa proposta, mas pensando, sim, sempre em novas matrizes de desenvolvimento para o nosso Estado. Essa seria a minha contribuição, Vitor. Obrigado e obrigado a todos. Perfeito, Manuel, muitíssimo obrigado. Relembrando que ao final desse bloco de comentários dos autores e coautores, a gente vai ter também uma interação com quem tem nos acompanhado no YouTube, então deixem suas perguntas e seus comentários para que a gente possa endereçá-los na sequência. Continuando, agora eu chamo o Marcelo Pereira, que vai também trazer muito esse aspecto da Zona Franca, economista, especialista em gerência financeira, doutor em ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia, ex-superintendente adjunto de planejamento e desenvolvimento regional da SUFRAMA. Marcelo, por favor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer à Fundação Amazônia Sustentável, que me chamou lá na virada do primeiro para o segundo tempo, né, para ler o texto, contribuir com o texto, e fico agradecido pela lembrança do meu nome. E durante as nossas discussões, ficou muito evidente a importância que a Zona Franca de Manaus tem não somente para a indústria, mas para toda a dinâmica econômica desse estado e dos demais estados que compõem esse modelo. Durante a fala dos colegas aqui, e vendo um pouco o espírito do nosso trabalho, eu fiz 3 anotações básicas aqui, que eu quero passar rapidamente para vocês. A primeira é a nossa origem, né? A gente nasce lá em 1946, o pessoal vai dizer assim, olha, que loucura é essa? Não é de 67 a Zona Franca? Aí foi no planejamento de 46, de uma mini reforma tributária, que foi destacado um orçamento para se desenvolver projetos econômicos para a Amazônia Ocidental. E é nesse âmbito que é criado o projeto Porto Livre de Manaus, que posteriormente virou a Zona Franca. Por quê? Vivemos um período de dinâmica econômica no passado e o Amazonas virou, basicamente, um apêndice que causava muita dor para o Estado brasileiro, porque tinha que sustentar todas as despesas dessa região. Uma região que teve uma fuga de investimentos e era necessário acontecer uma dinâmica que pudesse manter as pessoas, atrair pessoas para cá e atrair investidores, principalmente. E aí eu faço minhas honras aqui aos comerciantes que aqui ficaram durante quase 30 anos. Foram os empreendedores do comércio amazonense que sustentaram a economia desse estado empreendendo e que posteriormente foram eles que iniciaram os investimentos em parceria com os industriais que aqui chegaram, as multinacionais, as empresas estrangeiras que aqui chegaram. Então isso é um dado muito importante. Vivemos hoje novamente uma discussão de reforma tributária e creio que estamos preparados para discutir isso, temos pessoas preparadíssimas na nossa bancada, os nossos intelectuais, temos aqui entre nós o Dr. Tomás Nogueira, que foi superintendente da SUFRAMA e é um dos profundos conhecedores tributários do Estado do Amazonas, que estão preparados aqui para poder defender esse modelo e criar estratégias. Um outro segundo ponto que eu chamo a atenção é a metamorfose por qual nós passamos, né? Muito se falou em outros vetores e matrizes econômicas do Estado, mas acontece que, a partir da década de 90, nós tínhamos pouco mais de 20 anos de existência, 30 anos de existência. E quando a gente se viu, a nossa indústria, que era o motor da economia, estava ameaçada com a abertura econômica. E, infelizmente, não sei como explicar isso, mas o desenvolvimento se deu de uma forma muito tendenciosa à proteção industrial. Claro, era ela que era responsável pela maior parte do produto interno do Estado. Então, nesse momento, a gente tem muito claro
que a economia desses estados que compõem o modelo Zona Franca, eles são autodependentes. É um modelo que é técnico e também político. E é importante observarmos os outros desenvolvimentos de setores. E aqui eu citei aqui o turismo, a bioeconomia, a produção agroflorestal, a questão logística, porque o transporte ele é serviço, mas ele também é indústria. E o Benjamin citou aqui também com muita maestria a questão da nossa capacidade produtiva na questão naval, de produção, a indústria naval e também a produção de serviços, né? Não se chega e não se sai de uma forma mais barata desse local se não for pelo meio fluvial, né? Produtos com valores mais agregados vão utilizar o modal aéreo, mas a logística fluvial ela é interessantíssima e ela emprega muito em toda a sua cadeia e faz com que também haja atividades econômicas no interior do estado. O turismo, por outro lado, eu queria falar para vocês aqui, eu fui na ilha de Taparica fazer uma visita à fonte, a fonte da juventude, e foi uma visita de um dia, vocês terem uma ideia. Foi eu e minha esposa, a gente gastou R$600 brincando, mas antes disso a gente passou em outras atrações turísticas até chegar na fonte da juventude, onde eu cheguei lá, era uma bicazinha, onde os meninos da comunidade de Itaparica estavam enchendo água para beber. E aí eu perguntei, é isso aqui aí a fonte da juventude? É. O cara me levou R$600 na fonte da juventude. O que a gente não faz aqui, apresentando nossas belezas naturais, a tudo que nós temos para mostrar? Eu acho que a gente precisa aprender a vender o nosso turismo, o nosso serviço. Além disso, a gente deixa recursos para as comunidades. E a questão do P&D? A questão do P&D ele pode ser usado multiforme. Então, é importante também conscientizar a indústria, que é dona desse recurso, que ela pode diversificar o seu investimento em outras atividades, em outros setores, que podem também ser muito produtivos para eles. Temos diversos exemplos no estado do Amazonas de comerciantes que viraram industriais e de industriais que investiram também em tecnologias para comércio. E aí nós precisamos entender que o P&D não é só da indústria, o P&D é da Zona Franca, e ele está aqui a serviço dessa comunidade, dessa estratégia econômica. E uma outra situação que eu até coloquei um link aí no YouTube, é a questão da Zona Franca e o sentimento de pertencimento que o país, como Estado, como nação, precisa ter da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca precisa ser utilizada de forma estratégica pelo país, não apenas por nós. E lá eu coloquei um estudo, claro, esse estudo precisa ser lapidado, muito melhor lapidado, mas ele demonstra que a Zona Franca de Manaus, ela emprega tanto fora quanto aqui. Então, ela é uma espécie de coringa para esse desenvolvimento social e econômico do país. Ademais, nós temos uma região periférica, que é a Amazônia, e nós não podemos negar isso, nós somos uma região periférica que tem os piores índices sociais e econômicos, e que, nesse momento, negar a manutenção das atividades econômicas locais através de incentivos fiscais, fadar ao abandono nessa região, como aconteceu há mais de 50 anos atrás. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo, só uma parte. Você tomou banho na fonte da juventude? Tomei, cara, mas não deu certo, não. Perfeito. Obrigado, Marcelo. E por falar em fonte da juventude, a próxima pessoa que a gente chama aqui é o Dr. Carlos Bueno, engenheiro agrônomo, doutor e ex-pesquisador do INPA, e hoje ele atua na coordenação de relações institucionais aqui da Fundação Amazônia Sustentável. Bueno, por favor. Pois não, Vitor. Estou com um problema aqui no meu teclado, mas o som está saindo bem, né? Estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Tá ótimo. Estou com um problema aqui no mouse. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos os colegas que participaram na elaboração desse documento, né? Eu não sei porque o Vitor falou em fonte da juventude, né? Mas, de qualquer maneira, eu trabalhei por mais de 40 anos no INPA, além de outros locais também, então, e estamos aí no PIC, né? Eu estou lá na Fundação Amazônia Sustentável como coordenador de relações institucionais, fiz parte aí desde o início, né, da criação, até da parte conceitual, da necessidade de ter uma fundação que fosse um braço
não só do Estado, mas que fosse, enfim, um braço executor de políticas para desenvolver o que nós chamamos de Amazônia Profunda, né? Então, esse conceito, logo na criação da FAES, já tinha essa viabilidade de fazer esse tipo de atividade, né? E também, durante muitos anos, fui membro do Conselho de Administração da FAES, trazendo a contribuição, e quando me aposentei, estou lá oficialmente trabalhando muitas e muitas horas, né, em prol da Fundação, e ainda mais agora nessa reengenharia, nessa reinvenção que tivemos que fazer, né? A questão da pandemia mostrou, inclusive, a capacidade que a FAES tem de se reinventar. Alguns meses atrás, nós não tínhamos esse foco, né? Acho que ninguém imaginava nunca essa pandemia que aconteceu. E, inclusive, esse documento que nós estamos discutindo sobre reforma tributária, o papel do Zona Franca, a origem dessa discussão foi antes da pandemia. Então, em fevereiro, a gente começou a alinhar essa necessidade de discutir essas questões, já prevendo, né, que as coisas iam acontecer e que precisava de um documento, um subsídio para isso. E com essa questão da pandemia, então, aí multiplicou o objetivo, a proposta disso, né? Porque agora no chamado pós-Covid, né, eu acho que a importância de um apoio, né, nessa Amazônia Profunda que nós chamamos, né, são as pessoas que já foram comentadas aqui por várias pessoas, principalmente o Benjamin, que trouxe números interessantes, né, do número de pessoas em Manaus, com mais de 50%, né, dos moradores de todo o estado, e o restante da população que está distribuído nos demais 61 municípios, né, e qual é a possibilidade que eles têm de ser atendidos, de ter uma informação positiva, concreta, as oportunidades de empreendedorismo, né? Então, essa questão de a cidade de Manaus ser muito valorizada pelo próprio PIN, né? Qual é o esforço que todos esses volumes de recursos, né? E nós tivemos agora, no ano passado, um volume bastante grande, né? Que foi envolvido com a Zona Franca, até que ponto o interior do estado tem algum benefício, que tipo de benefício e quanto desse benefício. Eu fui pesquisador do INPA, como eu comentei, pesquisador, contribuí também com a pós-graduação, mas principalmente, a maior parte do tempo que eu estive lá, eu estive na coordenação de extensão. Justamente o locus, o ponto do INPA, onde faz essa conexão, essa conectividade entre resultados que a pesquisa obtém e como é que isso chega lá na ponta, né? Essa ponta pode ser uma ponta mais longe, né? Alguns dias de viagem de barco, que é o normal de uma reunião, uma região como essa que nós temos, né? Onde basicamente as estradas são os rios, né? Temos aí mais de 20 mil quilômetros na Amazônia de rios, uma dificuldade imensa em logística de transporte, né? De governança, nem se fala, né? São pelo menos 11 mil quilômetros de fronteiras internacionais, algumas têm rio, outras não têm rio, quer dizer, como é que a gente faz? Primeiro, para tomar conta desse território, né? E eu acho que isso também tem que estar embutido na capacidade de um governo, né, em tomar conta. Tomar conta, que eu digo, é inclusive conhecer o que nós temos lá. Agora, em termos de logística, como é que você desloca um pesquisador especializado, com seu nível de doutorado, para que tenha uma capacidade de entender melhor o sistema, de descobrir novas potencialidades, e aí estamos falando em bioeconomia, que é um foco desse trabalho, né? Como é que um pesquisador vai ter acesso, vai ter disponibilidade de entrar na mata? É muito mais difícil do que entrar é sair da mata, né? Então, há uma necessidade muito grande de parcerias. O próprio Exército Brasileiro é um exemplo muito claro de vários projetos que nós temos em que houve esse apoio, tanto logístico de transporte como apoio. E, com isso, muitas e muitas espécies novas foram colocadas nos mapas, falando um pouquinho da pesquisa científica, né? Colocada nos mapas, e o Brasil se mostrou que tem potencialidade de governança, né? De conhecer melhor. Esse conhecimento tem que ser traduzido, e agora estamos falando já em bioeconomia, em empreendedorismo, né? Como é que isso se transforma em bens para essa população que está lá no interior? Então, acho que isso são importantíssimos, né? Só para ter uma ideia, hoje nós estamos tendo uma reunião lá no INPA, um encontro de lideranças, tem mais de 60 instituições, comunidades, associações de todo o estado do Amazonas,
numa nova modalidade, um novo modal, né? O que nós fazíamos 2 vezes por ano, trazendo as pessoas para cá, tendo todo um custo de transporte, de alojamento, mas que era uma discussão muito interessante pelo entrosamento, pelos cursos e treinamentos que eles faziam. E agora estamos virtual, então nós temos gente lá há dias e dias de viagem daqui que está na internet. Então, também isso trouxe uma novidade para a gente trabalhar e reforça a necessidade de conectividade. Se não tivermos uma conectividade mínima, nós não vamos ter o que nós imaginamos que é um retorno significativo dessas pessoas conhecerem melhor as informações, se adequarem às novas tecnologias, fazer negócios. Então, nós temos grandes parceiros que estão nos apoiando com a questão da internet, né? Vários parceiros. Então, isso é bastante importante. O que eu queria deixar como algumas mensagens, então, aqui, da importância dessa revolução que nós estamos promovendo, é justamente que toda a ciência, tecnologia e inovação, que esperamos que se transforme num modal de empreendedorismo, tem que pensar em fins sociais, né? É evidente que o Brasil precisa mostrar sua capacidade científica, né, mundialmente, entre os pares, mas a ideia é que o homem seja o foco disso tudo, né? Como é que a gente transforma isso para o bem do homem, principalmente aquele que está lá no interior. A outra coisa é esse patrimônio fantástico que é a própria Amazônia e o próprio estado do Amazonas, com uma taxa de desmatamento, de áreas que são antropizadas, muito baixa. Então, isso é uma oportunidade fantástica que nós temos que transformar isso numa revolução do conhecimento do que se tem nessa floresta e como é que isso tem potencial para que seja transformado, principalmente em inclusão social, e mais que isso, geração de renda. Então, isso a FAS tem tido muitos bons resultados com os parcos recursos que se tem para trabalhar lá na ponta, em função do custo, né? E uma outra coisa importantíssima que nós temos que pensar, e está alinhado com essa questão, é que as instituições, hoje em dia, de ciência, tecnologia e inovação, as universidades, os institutos de pesquisa, têm que ter uma revolução interna também. Então, acho que o próprio governo deixou, de certa forma, não abandonado, mas assim, com uma falta de governança interna, em que a própria avaliação do pesquisador era muito mais em trabalhos publicados, coisas dessa natureza, do que patentes, do que retorno da sociedade. Então, isso nós temos que ter, as nossas instituições têm que ter estratégias modernas, com eficácia, com eficiência, tem que dar um retorno. Enfim, grande parte do recurso são recursos públicos, e o retorno ao público, daí vem a palavra servidor público, serve ao público, né? Tem que ter um retorno significativo. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui, que é uma discussão com relação à reforma tributária, grandes discussões de Brasil, de revoluções, o que precisa acontecer na educação, na saúde e meio ambiente, né? Nós temos que estar todos trabalhando na mesma direção, pensando em solução, né, dessas questões, desses gargalos, com relação ao desenvolvimento da Amazônia. Queria agradecer novamente a todos pela participação, parabenizar a FAS, eu me incluo nisso, mas da forma, na mecânica, metodologia que foi adotada, foram muitas reuniões, muitas discussões, difícil de chegar a um consenso, porque várias pessoas têm formatos, têm pensamento diferente, têm lógicas diferentes, mas conseguimos chegar numa versão, podemos chamar 1.0, e que outras reuniões estarão acontecendo. O Vitor já comentou as próximas, envolvendo a classe política, sociedades organizadas, enfim, as instituições, a ciência e a academia, para que a gente possa cada vez mais elaborar um documento e que isso chegue às instâncias que vão definir, bater o martelo com essas propostas que são muito positivas, que estão inclusas nesse documento. Obrigado, Vitor. Um grande abraço a todos. Obrigado, Bueno. E agora, para concluir essa rodada de comentários e a gente seguir para a última parte, que é a interação com as perguntas que estão sendo feitas, então continuem fazendo suas perguntas aí no chat do YouTube. Eu chamo o professor José Alberto Machado, doutor em desenvolvimento social, socioambiental, desculpem, mestre em engenharia de sistemas, atualmente está como diretor-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas e professor aposentado do Departamento de Economia e Análise da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM.
Professor? O senhor está no mudo, professor. Pronto. Bom, caríssimos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, cumprimento pessoas que já fazia tempo que não estava vendo. De fato, a Cervo aí está com bastante pessoas, né? O nosso querido Marcelo, Benjamin, todo mundo. Então, olha só, nós fizemos fomos convidados para fazer a avaliação do texto base que o grupo produziu, e, obviamente, não vou me reportar a todos os aspectos que nós oferecemos como contribuição, porque, certamente, o grupo já recebeu essas contribuições e deve estar processando, ou já deve ter processado, já deve ter considerado. Eu queria, entretanto, destacar algumas das coisas que eu me referi para que a gente pudesse ter bem em mente, né? Eu acho que uma questão muito importante a ser considerada é a nossa audiência, a quem nós nos dirigimos, porque entre nós, aqui no Amazonas, nós estamos muito convencidos da importância que é esse programa que nós temos, e, portanto, não precisamos muito de nos convencer, talvez que argumento usar isso ou aquilo com mais distinção. Mas quem é que vai tomar decisões lá fora? E lá fora a coisa tem outro sentido. Nós podemos dizer todos os argumentos do mundo, mas há um que é básico e que nós precisamos estar muito certo. Ou seja, a gente costuma dizer que 10 em cada 5 economistas lá fora têm muita dificuldade de compreender esse nosso modelo, porque o associa a um problema de ineficiência na alocação de recursos, né? Do ponto de vista de uma análise econômica clássica, certamente há bastante material para isso. Obviamente que há outras formas de justificar que essa questão da chamada misallocation não é uma realidade em todos os sentidos, porque ela tem muitos aspectos e que não simplesmente questões tributárias, né, nessa discussão, e tem que ser realmente discutida. A alocação de fatores de produção é um dos problemas de ineficiência econômica mesmo, mas não é o nosso caso. Nós temos muitas razões para não nos apresentar dessa forma. E o trabalho recém-apresentado pelo pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Holland, dá instrumentos muito concretos e metodologicamente seguros para essa discussão. Porém, novamente, esse trabalho fez um bom efeito junto a nós, mas ele precisa ser internalizado mais lá adiante, tá? Então, nós precisamos, portanto, estar bem claro de que o tipo de discussão, especialmente com esse viés liberal que tem hoje as nossas autoridades econômicas federais e o substrato filosófico, o substrato que forma a visão de mundo desses atuais atores federais, né? Uma coisa também que gostaria de destacar, de respeito à questão do fundo. Eu acho que a nossa região, nossa Zona Franca, ela já tem muitos fundos que estão aí, formando mais de 1,5 bilhão ou mais de recursos oriundos que vão para o FTI, vão para o FMPS, vão para vários outros, isso sem considerar os grandes recursos de PIB da lei da informática. Então, criar mais um fundo, talvez isso encontrará, com justa razão, no meu entender, algum tipo de barreira a mais. Agora, realocar ou unificar esses fundos, a fim de que a gente possa ter uma escala maior e ter um processo de governança mais sólido sobre ele, isso talvez pudesse ser um caminho bem interessante, né? Uma das questões também que nós incluímos na nossa avaliação, de respeito à tentativa de nós colocarmos a Zona Franca, o programa Zona Franca, como
ser reconhecido na própria legislação. O Benjamin se referia aí à necessidade de todos esses mecanismos de proteção estar na legislação básica que vai ser discutida agora na reforma tributária. Com absoluta certeza, essa é uma das providências que não pode faltar. Mas, além disso, se pode agregar algo mais, reconhecer o programa Zona Franca como um programa de uma política federal de proteção da Amazônia, isso dá um status, tira ela desse jogo de disputas tributárias e tal, para ser, inclusive, um instrumento político do país perante o mundo inteiro, né? Porque ela passaria a ser considerada uma das políticas com que o governo brasileiro atua na proteção da Amazônia. Ela tem esse papel hoje, mas ele não é reconhecido. Nós é que reconhecemos, nós é que falamos, nós é que dizemos isso, tal. Mas isso é preciso ganhar fórum formal, mostrando, assim como várias outras políticas do governo federal para proteger a Amazônia, essa poderia ser também incluída. Uma questão importante com referência a isso é, de fato, a governança. Nós temos a Zona Franca de Manaus, fazemos avaliações, mas fazemos avaliações para nós precisamos ter uma avaliação para a sociedade de forma regular, que possa ser auditado externamente, que a gente possa ter as entregas para a nação, as entregas para a sociedade. Como não existe hoje, cada um faz uma avaliação de um jeito, usa indicadores de um jeito, de outro, etc. E nós precisamos, de fato, ter algo mais objetivo para dizer para a nação e para a sociedade como um todo, e para a comunidade internacional, formas unificadas de fazer a defesa, de prestar conta, mais do que fazer defesa, daquilo que nós temos aqui na Zona Franca de Manaus, né? Uma questão que também tenho me referido é a questão relacionada com cenários. Nós fazemos todas essas nossas relação de intenções em relação ao futuro, novos polos, novos matriz econômica, mas não sabemos para que cenário, como é que o mundo está daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, etc. Há 2 anos atrás nem se tinha ideia de Covid e tal. Então, nós precisamos fazer essas propostas baseado no mínimo estudo de cenários, para onde o mundo caminha, para onde a economia do país caminha, para onde as relações da Sul-América caminha, quais são efetivamente as oportunidades que a gente tem nos próximos 10 anos para fazer essas mudanças que nós precisamos fazer. Porque, se não for assim, nós estamos simplesmente fazendo uma lista de intenções, mas a gente não sabe se vai ter investimento, se vai ter mercado, se existe efetivamente uma adesão, se os cenários têm aderência àquilo que nós falamos. É igual como uma empresa faz. Nenhuma empresa, nenhuma corporação faz seus planejamentos de longo prazo sem que ela faça estudo de cenários a respeito. A propósito disso, vai ter um lançamento do cenário, agora, o primeiro estudo de cenário pós-Covid, agora dia 30, da qual eu sou um dos participantes dos estudos. Posteriormente, vou mandar o link para que os participantes possam tomar parte, como vão se apresentar os próximos anos relacionados ao pós-Covid, né? E, por último, gostaria de registrar, antepenúltimo, a gente está sempre falando, que também eu coloquei na minha avaliação, nós falamos indústria naval, mas talvez uma coisa muito importante é que, no nosso caso, é mais adequado a gente falar de um segmento de transporte fluvial, incluindo a parte da indústria, a parte de serviço. Mas porque nós temos uma especificidade, nós não temos, ainda que a gente chame de indústria naval, o que nós temos na região, e é isso sim, e do ponto de vista conceitual, do ponto de vista econômico, o segmento de transporte fluvial, envolvendo construção de barcos e serviços associados a isso e tal, etc., ele tem equipamento de navegação, tal, ele tem muito mais aderência ao que nós demandamos como segmento econômico para a região, né? Por fim, eu gostaria de registrar que há muitos grupos que estão trabalhando para oferecer subsídios para os nossos políticos sobre a reforma tributária, agora que a gente já conhece a intenção do governo federal, mas eu gostaria de fazer um destaque bastante importante para esses estudos que estão sendo feitos pelas entidades empresariais, sendo a indústria, a Federação das Indústrias, Abracico,
Eletro, juntamente com um grupo grande de especialistas, tem se reunido todas as semanas, trabalhado, discutido, e valeria a pena depois os organizadores desse trabalho procurarem uma parceria, uma aproximação com a coordenação desses estudos, a fim de poder saber como junta forças, como tem convergências e tal, a fim de que a gente possa ter vozes uníssonas em torno do assunto, né? E são essas considerações. O que eu quero, por último, registrar é ter a alegria de estar participando agora de um esforço concentrado de mentes brilhantes, qualificadas, tentando unir esforços, agora sim, de forma mais robusta na defesa disso que tem sido a base da nossa economia nos últimos tempos, né? Então, eram essas as considerações. Um parabéns muito grande pela iniciativa que a FAST tomou e aos participantes do estudo que se esforçaram para trazer essa contribuição. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado. Por conta do tempo, a gente selecionou 2 perguntas aqui. Eu vou escalar para respondê-las o Sixu e o Tomás, e pedir para que ambos se limitem a 5 minutos para a gente respeitar o horário de todos. Começando pelo Tomás Nogueira, uma pergunta veio com relação a que o PIN é pouco preocupado, ou melhor, o Polo de Manaus preocupa-se pouco com o desenvolvimento do Estado. Os efeitos são discutíveis. Como podemos integrar um desenvolvimento sustentável no interior com atividade industrial? Tomás, 5 minutos, por favor. Totalmente, se me permite. Eu digo que, fundamentalmente, há um desconhecimento e um recolhimento nessa discussão. Ou seja, o que acontece, quais são os efeitos do PIN, nós padecemos desse defeito de comunicação. O professor José Alberto se referiu aí agora aos fundos pré-existentes, que recolhem em torno de 1 bilhão de reais, um pouco mais agora, para os cofres do Estado. Então, isso é um fundo relevante, que tem, digamos, isso não deveria ser utilizado no custeio, mas que tem um papel social e transformador. Nós estamos falando do fundo da UEA, que propiciou que ela fosse a maior universidade multicamp do país, que está nos 62 municípios do estado do Amazonas. Ela tem também o FTI, que tem a interiorização. Então, os mecanismos existem. As lideranças empresariais, e eu tenho de dar um testemunho aqui do trabalho do CIEAN e do Périco, já há algum tempo discutem a pauta da diversificação com a inclusão do interior, com a preocupação do desenvolvimento de uma economia que inclua a biodiversidade em todo o processo. O que eu entendo é o que falta substancialmente é a comunicação. E esse é um fato que transcende a todos esses aspectos que nós estamos discutindo. Eu não me referi a nenhum dos pontos concretos das propostas, mas é claro que nós só vamos entender as nossas qualidades e defeitos se nós extrapolarmos, exagerarmos, nos expusermos a essa comunicação, a esse debate. Eu me permito, inclusive, quando o professor Zé Alberto fala que nós temos um consenso aqui interno, é interessante isso, porque eu compartilho com ele que nós temos de falar para o país exatamente. Mas veja que, durante muito tempo, nos últimos 2 anos, nós vivemos uma experiência que, inclusive, alguns aqui, não entendendo e vai no sentido da pergunta, o papel do Polo Industrial de Manaus para o Estado inteiro, diziam que estava na hora de passar a chave no distrito e que nós tínhamos de ir para outro tipo de economia. Não é assim que funciona, não é assim que a banda vai tocar. Nós precisamos fazer uma agregação de outras atividades ao Polo Industrial de Manaus. Mas essa percepção equivocada em alguns de nós aqui se dá por essa falta de exposição, que gera essa percepção equivocada. Então, para responder concretamente a pergunta, eu creio que a realidade não é exatamente como a pergunta foi formulada. Na verdade, falta sempre uma maior disseminação da informação, do papel como o Polo Industrial de Manaus trabalha. E esse é o ponto também muito mais, digamos, disseminado na sociedade brasileira.
A gente pode trabalhar com tranquilidade essa questão da misallocation, nós podemos trabalhar com tranquilidade a questão da importância da extrafiscalidade do tributo, que isso é o que está em discussão nas propostas. Retirar do tributo a sua extrafiscalidade. Para concluir, então, o tributo tem duas funções básicas: gerar recursos, caixa para os estados, mas ele também pode induzir ou evitar comportamentos. O que se está nessa viés neoliberal hoje no país é retirar do tributo essa questão de ele induzir a comportamentos, a dizer exatamente, induzir o desenvolvimento nacional em regiões menos favorecidas. Se nós adotarmos esse discurso, significa que nós vamos continuar mantendo o mesmo desenho econômico concentrador. O papel do Estado tem de ser mais do que isso. Nós não podemos estar sujeitos apenas às forças de mercado. E aí existem centenas de exemplos para o mundo todo. Toda vez que fala isso, meu caro Zé Alberto, eu gosto de recomendar a oitiva, não é oitiva, bem mais, busca no YouTube aquele vídeo da transporte das turbinas entre as cidadezinhas da França para o Airbus. Então, ele vem de mais de 100 locais distintos, né? Fundamentalmente, o que a pergunta ressalta e nos desafia é levarmos essa discussão. Eu digo sempre, o polo industrial de Manaus tem a ver com padeiro, com médico, com advogado, com caminhoneiro, mas nem todos eles têm a informação que nós queremos e começamos a suscitar agora. O nosso desafio, então, é esse. Sempre. E aí nós podemos avançar? Podemos, mas o grande problema é que todas as vezes que, ao invés de avançar para fazer as correções no sistema, nós temos de nos deter para fazer a defesa. Então, está no momento de nós fazermos as duas coisas juntas nesse instante de reforma tributária. Justo fazer mostrar ao país a finalidade do polo industrial de Manaus e, ao mesmo tempo, colocar novos mecanismos que façam a sua evolução. Se são esses que foram colocados no estudo ou se são outros, eu diria que isso não é da maior relevância. A relevância é colocar a discussão na mesa para que nós possamos agir organicamente no Granciano, de todas as nossas atores e inteligências, para construir uma proposta que faça sentido para a sociedade amazonense. Perfeito, muitíssimo obrigado, Tomás. Agora eu escalo o Sixu, como eu havia falado, para um comentário aqui de um dos nossos a pessoa que está acompanhando no YouTube, com relação à pauta da biodiversidade da Amazônia e o CBA, que é o nosso futuro pela vocação natural. Então, eu gostaria que o Sixu fizesse um comentário em cima dessa fala. Sixu, por favor. O senhor está no mudo, Sixu. Uma excelente pergunta, né? A gente precisa contextualizar o seguinte: precisa continuar a economia da zona industrial, da zona do polo industrial de Manaus do jeito que ela é. E precisamos começar esses novos vetores, né? A gente tem que ter a certeza que hoje o polo industrial de Manaus gera 100 bilhões ano de faturamento. Então, ele gera impostos, gera empregos e tal. Se a gente começar com a bioeconomia, ele vai começar pequeno para chegar nesses volumes que hoje a Zona Franca de Manaus ocupa, vai demorar algum tempo, porque são setores que têm que ser incentivados, né? São setores que têm que iniciar. No ano passado, o CBA, ele infelizmente, ele não tem tido uma funcionalidade. O governo não colocou um edital e essa licitação era para gerir o CBA, né? E na licitação, a Fundação Amazônia Sustentável criou um grupo de entidades e se colocou, e mesmo tendo pouca experiência em relação a outros concorrentes, ganhou a licitação. Infelizmente, depois da licitação foi cancelada, né? Mas o que precisava ter? Uma parte foi o que a Fundação fez junto com essas entidades, de criar a Associação da Bioeconomia do Amazonas,
onde as várias universidades participantes, a UEA, o FAN, Newton Lees, várias universidades, concordaram em trabalhar em conjunto para a bioeconomia. Então, com isso, não haveria uma disputa entre elas em quem estaria querendo os recursos necessários para o setor de pesquisa e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, precisava ser criado, então, o setor empreendedor para poder ir as ideias e contar com a inovação que viria do setor acadêmico para poder desenvolver os produtos, né? Isso acabou, havia um modelo que acabou não sendo... Sixu, o senhor ficou no mudo. E retomar do ponto de vista de nunca esquecer a importância da governança. Eu concordo totalmente com o professor Zé Alberto. A gente não está propondo mais um fundo para ter, já com os outros 5, 6 ou 7 fundos que existem, ser um fundo... A gente está propondo que funcione. E um fundo funcionar na sociedade atual é extremamente eficiente. E essa governança é atingida, essa eficiência, quando participam das decisões estratégicas e operacionais o governo, o setor produtivo, a academia e a sociedade civil. A questão fundamental é que, embora algumas dessas entidades hoje participem de algum desses fundos já existentes, participam com uma participação muito minoritária. Eles podem dar alguma opinião, mas não a decisão. O que a gente propõe, professor Zé Alberto, foi um prazer reencontrá-lo consigo, principalmente consigo, a gente sempre debate, a gente nem sempre pensa igual, mas sempre criamos novas alternativas das nossas conversas, sempre saem coisas novas. O que a gente propõe é um fundo onde realmente o setor produtivo, que é quem paga as taxas, os impostos que compõem esses fundos, participe com decisão, tome a decisão para onde que eles vão. Infelizmente, tirando um outro fundo, talvez o fundo da UEA, os outros fundos não têm tido resultados e o setor produtivo fica... E também é fundamental que esteja a sociedade civil nesses fundos e que a academia participe da decisão desses fundos, participe para onde vai o dinheiro, como vai o dinheiro e como vai ser discutido, né? Isso é que fará com que esses setores da bioeconomia, da mineração, do turismo, possam andar, crescer e se desenvolver, né? Hoje é uma necessidade moderna. Se a gente não criar mecanismos onde a sociedade controle aonde estão indo os recursos, será sempre uma prestação de conta posterior, uma prestação de conta tal. Então, a FAS é assim, a FAS é uma pequena entidade, mas que tem uma governança extremamente bem-sucedida, o que faz com que, pelo menos, as empresas que aportam recursos à FAS se sentem extremamente cômodas que esse discurso é bem aplicado lá na ponta, né? Se o resultado vai ser eficiente é outra questão, mas, pelo menos, os recursos, há uma preocupação com o uso dos recursos extremamente grande, né? Então, eu acho que tem que realmente fazer o CBA funcionar, tem que fazer a bioeconomia, a mineração, o turismo, projetos agroindustriais, mas se nós não tivermos uma governança, nós não teremos resultados. Aquele sistema onde o Estado era o total decisor dos fundos nos setores mais democráticos, tal, não funcionaram, né? Quer dizer, o que funciona é você decidir a anteriori quem é que vai tomar a decisão e alocar e fazer fiscalizações, fazer auditorias e tomar as medidas todas necessárias e fazer as correções atuais, né? Quer dizer, eu acho que 1 bilhão e tanto que tem os fundos é um dinheiro razoável, bastante razoável. Ninguém está propondo aumentar a contribuição das empresas. O que quem está propondo é fazer melhor, né? Fazer com que elas funcionem e a sociedade veja que o recurso que mandou para a conservação ajudou a preservar uma área. Veja que o recurso que mandou para o P&D ajudou a tantas doutores. E veja que o recurso que foi para a economia conseguiu fazer um projeto e tal. E, inclusive, muita coisa tem que ser discutida, né? Porque a gente também não advoga só desenvolver os princípios ativos
e, de repente, a produção ficar fora da Zona Franca, né? Essa questão da bioeconomia tem que ser discutida na questão de ser bioeconômicas o uso dos materiais da floresta, porque são modelos diferentes que podem gerar um grande emprego, imagina, de renda na região, e podem gerar nenhuma renda na região, como se você vai lá, descobre o princípio ativo e vai fazer uma produção desse princípio ativo em outro país, né? Eu agradeço muito a pergunta e acho que ela dá um debate bastante profundo. Perfeito, muitíssimo obrigado, Sixu. Eu acho que a mensagem final deixada pelo Sixu, que além dos instrumentos financeiros, tributários e econômicos, a governança é um pilar extremamente importante para que as coisas funcionem, não só para a Zona Franca, mas para o Brasil como um todo. Agradecendo também a participação de todos, a gente teve uma audiência qualificada e constante. E, Débora, passo para você para fazer a finalização. Muito obrigado. Você está no mudo, Débora. Agora foi. Então, muito obrigada a todos, agradecer aqui especialmente a participação valiosa, né, de vocês, e dizer para quem está em casa que esse é só o primeiro, né, ainda teremos mais 4 encontros, então o próximo acontece na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, a partir das 3 horas, aqui nesse mesmo canal, pelo canal do YouTube. Então, assim, o próximo encontro é dia 29, e dessa vez a gente vai conversar sobre a Zona Franca de Manaus, reforma tributária e sustentabilidade, só que com parlamentares. Então, vamos confirmar durante a semana a participação desses parlamentares e teremos novidades. Então, acompanhe as nossas redes sociais, porque semana que vem tem mais. Muito obrigada a todos. E é isso. Tchau. Obrigada.